Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao curso de Teoria dos Grafos. É um curso que, na verdade, eu gosto muito de falar sobre grafos e qualquer coisa que envolva grafos. Tanto a parte de teoria quanto a parte de algoritmos em grafos são coisas muito boas. E, na verdade, como vocês, alguns devem saber, né, existe uma linha de pesquisa que a gente estuda somente teoria dos grafos. É claro, complexidade computacional, coisas que envolvam tratabilidade de problemas, são objetos que a gente tenta responder em grafos, né? São objetivos que a gente tenta responder usando grafos, mas isso é tudo aos poucos, né? A gente vai vendo um pouco mais para frente esses aspectos computacionais, tá? Esse curso aqui é um curso onde eu vou querer aguçar ao máximo aqui a teoria, né? Propriedades que a gente encontra em grafos, problemas que a gente tem em grafos também, tentar encontrar essas propriedades e provar essas propriedades que existem em grafos, tá? Ele é um curso, vamos dizer assim, básico, né, que é um primeiro contato, né, em grafos, então tudo que eu vou apresentar aqui são resultados bem conhecidos da literatura, e é claro, as demonstrações elas vão desde as mais básicas até as mais avançadas, né? Ainda nesse nível aí de teoria dos grafos, nesse nível básico, não tão, vamos dizer assim, não tão avançado, né? Porque eu poderia aqui avançar até ao que a gente faz em pesquisa hoje em dia, né? Que inclusive eu tenho um dos objetivos aqui no curso é pincelar algumas coisas também do que a gente faz em pesquisa envolvendo teoria dos grafos. Tá legal? Essa é uma disciplina que ela está sendo ofertada tanto para pós-graduação da UF, né, para quem é de mestrado, doutorado, e também para quem é da graduação como optativa, né? Então tem alguns alunos, na verdade até acho que a maioria dos alunos são dos cursos de Sistema de Informação e Ciência da Computação da UF, né? E estão aqui como alunos dessa matéria. Eu vou conversar um pouco sobre como vai ser o andamento do curso, tanto em cronograma, ementa e também a avaliação de vocês, tá? Essa aqui, a primeira aula é para isso, vocês entenderem como vai ser essa dinâmica aqui da gente nesse período online, tá legal? Bom, e vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Quiserem perguntar, eu não estiver sendo claro no que eu quero falar, pode me interromper à vontade, tá? Eu digo isso não só para essa aula de hoje, mas para todas as aulas, né? Até para entender o que vocês estão entendendo sobre o que eu estou falando, tá legal? Bom, eu me chamo Luiz Felipe, né? Como já dá para ver, eu sou professor adjunto da UF. Eu entrei, como eu estava falando antes da gravação, em 2020, em janeiro. E aí minha sala é a 427. Eu acho que, bom, tem alguém aqui que não é aluno da UF, né? Então não posso falar que todos vocês conhecem a UF, né? Mas pertinho da Copa, tá? Minha sala é pertinho da Copa, é fácil de me achar. Claro, quando tiver presencial, é fácil de me encontrar lá. Mas qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail. O e-mail que está aqui é do IC, mas eu vou acabar respondendo pelo meu Gmail mesmo, porque está interligado os dois e-mails. Então, pode mandar mensagem à vontade, que eu sou bem rápido, pelo menos eu tento ser bem rápido para responder. Então, dúvida de lista, ou de conteúdo que eu tiver falado, não tiver claro, se quiserem que eu. Na próxima aula tem como eu reforçar algum assunto da aula anterior, é só me mandar um e-mail pedindo, tá? Eu sou bem flexível e ouço bastante vocês, tá legal? Então, pode mandar e-mail à vontade, tá? Como eu estava falando antes, a minha formação é em matemática, minha graduação é em matemática, mas meu mestrado, doutorado, pós-doutorado foram todos em teoria da computação, algoritmos, combinatória, que é a área de pesquisa que teoria dos grafos está dentro, tá? Então, eu me sinto bem confortável, assim, né, para responder dúvidas de vocês, inclusive que venha a ser pesquisas nessa área aí de vocês, caso tenham, né, caso se interessem também em fazer uma pesquisa nessa área, tá? Então, pode mandar mensagem à vontade que eu vou receber super bem. Beleza? Bom, as aulas são segundas e quartas, 18 às 20, né? Não é novidade. O link das aulas é esse daqui, em qual a gente está.
esse PDF eu vou pôr no Classroom também, então vocês vão ter acesso a isso tudo que está aqui, que também não é novidade, né? O link do Classroom, já que vocês estão nele. Como vão ser as aulas, tá? Vão ser 100% síncronas, tá? Apesar de como já está escrito aqui, eu já tenho as gravações desse curso que eu dei no período passado, na verdade no ano passado. Tem todas as aulas lá gravadas, então se vocês quiserem antecipar, estudar ou assistir de um jeito diferente, né, de eu falando de um jeito diferente, ou da turma também participando de um jeito diferente, da qual vai ser atual. Então, fique à vontade, pode assistir lá à vontade, tá? Apesar das aulas serem síncronas, né, como eu estava falando, eu vou gravar também essas aulas aqui e vou postar lá no YouTube, tá? Então, por isso, aqui vem o momento do meu merchan, ó, se inscrevam lá no meu canal. Vocês já se inscreveram? Já se inscreveram no meu canal? Hein? Já se inscreveram? Já? Já sim, já sim. Se inscreva lá no meu canal, deixa like lá, compartilha, não sei o que e tal. Pô, é fácil de me achar, não se inscreveu, Lucas? Como assim não se inscreveu, Lucas? É que agora eu tenho que ganhar mais inscritos aí, ó. Ó, pronto. Então, lá eu tenho aulas não só de teoria dos gráficos, mas como eu estava falando antes, assim que eu entrei para a UF, entrou o isolamento social. Então, todas as matérias que eu dei desde então foram dessa forma, né? Então, tudo eu gravei, tudo eu postei. E aí tem playlists lá de teoria dos gráficos, né? Que eu já ano passado dei essa matéria. Teoria da computação, então linguagens formais, autômatos, né? Máquinas de Turing, que inclusive o Rodrigo foi meu aluno. Tem também de matemática discreta, que na verdade o nome é Fundamentos Matemáticos para a Computação, e tem tanto aulas assíncronas quanto síncronas, né? Eu cheguei a gravar o curso todo sozinho, eu gravando, explicando o conteúdo, então tem lá também. E também tem exercícios da EPICAR, que eu fiquei fazendo e gravei para poder servir de alguma coisa, né? Alguns exercícios, não fiz muito não, porque não tive tempo. Mas aí tem lá a playlist de EPICAR, de exercícios, tá? Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar as aulas, igual eu estou fazendo aqui, e vou postar lá e também no Classroom, né? Então, no Classroom é onde vocês têm a informação, é o diretório de arquivos e provas e avaliações de vocês, tá? Eu acho que vocês já conhecem o Classroom, né? Alguém não conhece o Classroom? Se não conhecer, não tem problema, eu posso falar. Vocês já fizeram matéria com o Classroom anteriormente? Na UF sim, desde que começou a pandemia. Hum. Tá, então todo mundo sabe usar o Classroom e é tranquilo para isso, né? Beleza, beleza. Então é o jeito que vai ser bem tranquilo, né? É bem simples, ele é bem básico, né? Não tem muito mistério. E é por lá, então, onde eu vou postar os slides das aulas, atividades online, que eu vou explicar já já como vão ser essas atividades, listas de exercício, materiais complementares, eu sempre gosto de postar. Às vezes tem algum link que eu acho legal, de algum vídeo informativo, ou qualquer coisa que eu acho interessante, eu posto lá. Datas de avaliações e notas também, então as notas que vocês vão receber das avaliações de vocês vão estar por lá. Avisos importantes. E fique atento ao seu e-mail, né? Porque é no seu e-mail que você recebe a notificação que eu atualizei o Classroom. Bom, vocês devem saber até melhor do que eu, talvez, mas o Classroom ele não avisa quando há uma atualização em algum tópico que já existia anteriormente, né? Então ele avisa quando é algum tópico novo. Mas se é no mesmo tópico que eu postei, sei lá, uma lista antes, aí você recebe. Mas depois de uns dias eu posto o gabarito, você não recebe a notificação que esse gabarito foi postado, né? Então, por isso que eu peço que vocês também não fiquem atentos só ao e-mail, mas também ao Classroom em si, né? Ver se não tem nada novo que eu tenha postado por lá, beleza? A presença, ela é obrigatória, mas ela é obrigatória para alunos da pós-graduação, certo? Então, se você é da pós-graduação, você
tem que ter a presença obrigatória. Você pode faltar pelo menos 75% da quantidade de aulas, né? O que corresponde a 7 aulas mais ou menos aí você está liberado para faltar, tá? Se você é da graduação, você não tem a presença obrigatória, pelo menos é isso que eu sei do regimento da UF nesse modo online, né? Então, para quem é aluno da graduação, não precisa estar obrigatoriamente presente durante as aulas. Então, por isso que eu estou fazendo o mesmo aqui. Tá legal? Mas é claro, né, que, bom, não pus observação para isso, mas é claro que eu recomendo que vocês participem, né? Inclusive para me deixarem felizes, né? Feliz, porque é muito ruim quando eu vejo a turma bem vazia e só vem 2 alunos, um aluno. Enfim, eu vou atender da mesma forma, né? Mas é bom quando tem a participação aqui de todos vocês. Tá legal? Então, tentem estar aqui sempre presentes e também chegar na hora, tá? Para poder eu não passar do tempo. E também conseguir cumprir o cronograma, né? Porque vocês vão ver que é o cronograma que eu acho que até comparado a outras matérias, é, dá uma flexibilidade grande, assim, eu consigo talvez alocar um pouco do conteúdo de hoje para a aula seguinte, sabe? Mas apesar disso, é bom seguir o cronograma direitinho e tá tudo organizado direitinho, então é bom começar na hora direitinha também para poder acabar na hora direitinha, tá? Então, frequentem sempre e, claro, quem não puder, tiver algum problema, me avisa, né, que tá com algum problema, porque às vezes eu acabo esperando um pouco para começar a aula, mas aí às vezes você nem vai participar, né? Então meio que eu estou esperando desnecessariamente, né? Assim, tá? Então, quando não puder assistir, me avisa antes, tá? Porque eu não vou ficar contando com a presença. Mas frequentem aí porque é bom. E é claro, quem tiver problema, é só me avisar que eu sou super flexível também. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Não, até agora tá show. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Tá. Então, as avaliações, como é que vão ser, né? Elas são em 2 etapas, na verdade, 2 tipos de avaliação. Então, tem 2 provas, que são a V1 e a V2. É um tipo de avaliação esse daqui. E um outro é o que eu chamo de AV-ON, que é atividade online, apesar de ser tudo online, né? Nem faz sentido esse termo, porque é tudo online, mas é um tipo de atividade que eu vou passar, e aí a data ainda não deixei fixa, ainda não sei exatamente quais as datas, mas é meio que a cada 2 semanas, mais ou menos, eu vou postar numa quinta-feira a atividade, e aí eu vou pedir para vocês me entreguem até a segunda ou terça-feira da semana seguinte. E eu sou bem tranquilo. Dependendo da atividade que eu passe, se for muito maior, se for muito maior, até estendo mais o prazo, eu sou bem tranquilo. Meu objetivo não é que vocês façam com pressa, mas é que vocês estejam sempre estudando, né? Então, o objetivo das aviões é ter a avaliação continuada. A avaliação continuada é um jeito que a gente tem de poder ver que vocês estão sempre estudando, não estão deixando acumular a matéria para o dia da prova, né? Isso, apesar de ser bem habitual, isso falando como pensando talvez como eu era na escola, né, de deixar tudo para cima da hora ou tudo mais, não é o melhor jeito que tem, né? Porque o cérebro ele acaba que ele vai entendendo melhor quando você vai vendo aos poucos e vai meio que absorvendo aos poucos também aquele conteúdo, né? É igual o violão, né? Se você toca 15 minutos todo dia um violão, então você vai ter um rendimento muito melhor do que se você tocar, sei lá, 3 horas em um dia só na semana. O cérebro ele vai aprendendo, né? A memória muscular ela existe tanto para quem faz academia, né? Mas também para quem trabalha o cérebro, né? Aquilo vai treinando, vai condicionando, ele vai acabar se saindo melhor. Pelo menos é isso que diz aí a ciência sobre essas coisas, né? Então a avaliação continuada ela é interessante para isso,
tá? Para que vocês sempre estejam estudando e acaba que a gente sabe que você está estudando se você está entregando uma AV1, uma prova dessas aqui, e está indo bem, ou não, mesmo que não esteja, mas pelo menos eu estou sabendo como é que você está, né? E aí eu posso te ajudar de alguma forma mais específica, né? Se você não estiver indo bem. Tá legal? Beleza? Tá show? Tá claro sobre isso? A V1, eu vou, já tem uma data para ela e a V2 também. Uma está no meio do cronograma, a outra está no final do período, né? E aí, como eu vou aplicar, eu vou pensar ainda se vai ser um dia para vocês fazerem a prova ou no tempo da aula, tá? Eu ainda estou bolando aí como é que vai ser isso. Beleza? A AV1 ainda, eu espero fazer dessa forma, igual está escrito aqui, que é essa atividade, que não precisa se assustar que se é pouco tempo para fazer, mas também são poucas atividades. Geralmente é uma questão só para você me responder na quinta, da quinta para segunda ou da quinta para terça, tá? Pelo menos é o meu ideal não passar questões muito grandes para que vocês façam. Sejam poucas questões. Mas pode ser que, eventualmente, em alguma outra Aveon, eu peço para que vocês apresentem algo para mim. Período passado eu fiz isso, na turma de teoria da computação. Então eu acho que foi bem bom. Você gostou, Rodrigo, de ter feito assim? Eu gostei, foi legal que a gente trocou. Eu, por exemplo, e o Arnaldo, a gente discutiu muita coisa, aprendeu muita coisa ali naquela dinâmica ali. Eu passei em dupla, então é bom que um acabar ajudando o outro, né? Às vezes um entende mais uma parte do que o outro. E aí eu dei um tempo e aí eles conseguiram apresentar uma coisa para mim. Isso foi para ser uma avião específica aí. Então, funcionou bem, eu acho que todo mundo gostou. Então, como a turma é pequena, vale bastante a pena eu fazer isso. Então, vou tentar, em alguma outra avião, passar algum trabalho para vocês, mas, claro, com tempo também para vocês prepararem e tudo mais. Em algum formato desse, em dupla e tal, para que não seja solitário, e isso tenha uma avião aí para cobrir esse assunto, tá? E isso vai também ter uma nota, né? Claro, então a avião ela vai ser uma avaliação que vai valer nota e vai corresponder a 30%. Eu alterei, viu, Rodrigo? Eu tô vendo aí, Era era 08 e 80%. 02. Era 80% prova e 20% avião. Agora tá 70 e 30. Alterei isso para poder estimular mais também, né? Para vocês fazerem, porque dá trabalho também preparar, né, essas atividades e tal. Então, aumentei um pouquinho aqui para avião. Tá legal? A média dessas aviões ainda vou ver. Talvez eu pondere uma ou outra avião, eu pese um pouco mais do que a outra e tudo mais. Mas basicamente é uma média que eu vou fazer com dessas notas aqui. Beleza? Alguma pergunta? Por enquanto, de boa, professor. Tá legal. Então, além disso, né, vocês têm listas, mas as listas não valem nota, tá? É só para vocês fazerem e tal, e estudarem. Mas vale muito conhecimento, né? Então, façam as listas porque as provas são muito baseadas nessas questões que estão nas listas também, né? Não vou falar que uma é mais difícil do que a outra e tudo mais, até isso depende muito, né? Mas é o mesmo nível aí de questões, talvez, enfim. As listas são bem importantes que vocês façam, tá? Então, a média, né? A média é 6, não é a média de vocês? Então, primeiro você tem que ter a presença, né? Claro, se você for da pós, se você não for da pós, isso daqui não vale. Você, teoricamente, não precisa assistir às aulas, né? Mas, enfim. A média é 6, e aí não tem VS, não tem reposição, tá? A VS, para quem não. Acho que vocês sabem, né? Mas, enfim, é recuperação, né? Se tiver a média abaixo de 6 e acima de 4, não é isso? Em algumas turmas tem a possibilidade de fazer avaliação suplementar, né? Que é a de recuperação. Sendo que nessa matéria não vai ter isso, tá? Até porque tem as aviões que tem esse critério aí continuado e tudo mais. E eu espero que vocês não precisem disso também, né? Dessa recuperação aí, eu espero não ser necessário.
E reposição só em caso de extrema necessidade, se alguém tiver algum caso de força maior, realmente não puder ter feito a prova por algum desses motivos aí bem específicos, que me comunique, aí a gente consegue conversar e eu faço alguma atividade para repor, tá? Mas VS não vai ter, beleza? E eu espero que nessas aviões aí a gente consiga equilibrar bem também as notas de vocês e que dê tudo certo para todo mundo. Tá legal? Mas é claro, eu espero que vocês vão bem também, né? Durante o período aí no entendimento do conteúdo. Tá legal? E é claro, a nota seja proporcional a isso, né? Então, não adianta tá com o entendimento baixo e a nota alta, né? Então tem que ser bem homogêneo aí. Tem que ser o do código aqui. Tá? Então, tá claro em relação a isso? Posso ir para a ementa? Há uma pergunta até aqui. Eu acho que a Vitória chegou agora, né, Vitória? Bem-vinda, boa noite. Então, estou aqui na sala de hoje falando um pouco sobre a dinâmica do curso, tá? Como é que vai ser, como são as aulas e tudo mais. Eu não sei se você já está no Classroom, ou Vitória. Acho que você não está, né? Não está no Classroom. Então, você está me ouvindo, Vitória? Se você não tiver você não está no Classroom, então entra no Classroom depois para você ver tudo direitinho e também para pegar os slides aqui e assistir a gravação também, tá legal? Bom, mas aí, alguém tem uma pergunta até agora? Professor, essas Oi. listas de exercício, você falou que vão. Não, disponibilizar o gabarito, não é isso? Você até deu exemplo. Então, Vou. tá. Eu vou. Não exatamente no mesmo dia que eu postei, né? Eu até já postei a primeira lista, mas eu vou postar sim o gabarito e também eu vou tirar dias de aula para poder fazer os exercícios com vocês, tirar essas dúvidas de vocês, tá? Então a gente vai ter um tempo no cronograma para isso também, tá? Eu vou falar melhor já já quando estiver falando do cronograma, mas todas têm gabarito, Ok, beleza? obrigada. Bom, vou falar um pouquinho sobre o que é o curso, tá? Sobre a ementa, sobre como eu separei a ementa do curso. É uma ementa que, como eu estava dizendo, assim que eu comecei a gravação, né? Ela cobre o básico, né? Mas na verdade o básico não é básico, tá? O básico no sentido é o fundamental, é a parte fundamental que a gente conhece de teoria dos grafos, tá? E aí, a minha ideia é, tudo que eu estiver falando é apresentar o quê? Propriedades, problemas, como resolve alguns problemas em grafos, tá? Mas não é algoritmos em grafos. Então, não vou falar tanto sobre algoritmos aqui. Eu vou falar sobre propriedades, sobre provas de teoremas que argumentam veracidades ou algumas características em grafos, tá? Vou falar um pouquinho sobre classes de grafos, vou falar um pouquinho sobre, enfim, problemas clássicos de grafos, coloração em grafos, coisas do tipo, tá? E aí vocês vão ver como isso aqui é um mundo enorme de coisas. Apesar de ser uma ementa, eu acho que é pequena, tem aqui um mundo de propriedades que a gente vai estudar, tá? E eu acho todas muito legais. Então, é bem legal, eu espero que vocês gostem bastante e, por favor, sigam firmes aí até o final do curso, tá? Vocês vão aprender muita coisa bem legal aqui. E é claro que vai dar possibilidade, após esse curso, a vocês explorarem, ter uma visão muito melhor, pelo menos eu penso que seja assim, quando você estiver se deparando com algum problema e que você vai usar grafos para modelar, tá? Que aí é um pouco da aplicação de teoria dos grafos, né? Então, no início de tudo, já as 2 ou 3 primeiras aulas, vou falar sobre conceitos básicos, sobre notação que a gente utiliza em grafos, né? Então, tipos de grafos e tudo mais vão aparecer nessas aulas iniciais.
Árvores aqui é o nome de uma classe de grafos que é muito estudada. Aí, em vários problemas hoje, quando você se depara, quer começar a estudar um problema, o que a gente faz? A gente, muitas das vezes, particulariza para um tipo de grafo especial. E aí, será que a gente consegue resolver bem para esse tipo de caso especial? Ou não, ainda assim é difícil resolver? Então, é esse caminho que a gente toma. E árvores é clássico, a gente sempre utiliza essa abordagem, esse estudo para essa classe específica de grafos aí. Dentro ainda de grafos, a gente vê conceitos de conectividade, tipos de grafos também, grafos eulerianos, grafos hamiltonianos. E aí, por exemplo, para quem já estudou grafos, por exemplo, no CEDERJ, igual alguns falaram aí, isso que está aqui é falado lá. Então, vocês viram lá o que são grafos eulerianos, o que são grafos hamiltonianos, mas tudo muito por alto, né? Entender o que é propriedades básicas, muito básicas sobre esses assuntos. A minha ideia aqui é ir a fundo, tá? Claro, entender essas propriedades básicas, mas é provar teoremas profundamente, entender bem o porquê tal resultado é assim, ou falar de resultados que não são dados em outros cursos, mas aqui eu quero mostrar para vocês, tá legal? Então, são coisas que eu pretendo fazer aqui. É, emparelhamento, e até aqui é a primeira prova, tá? Então, a segunda prova começa na segunda parte, que é a coloração de arestas, teoria de Ramsey e coloração de vértices. Teoria de Ramsey é uma parte que envolve muita probabilidade, então eu não estou aqui exigindo que vocês saibam ou tenham feito lindamente cursos de probabilidade estatística, não, eu não estou contando com isso. Por outro lado, eu estou aqui meio que me dispondo também a ajudar vocês a entenderem bem essa parte, que envolve probabilidade, que envolve uma coisa super linda, que é a análise combinatória também, que, aliás, é uma coisa que eu não falei antes, né? O estudo de análise combinatória, ela é super importante para a gente entender bem o que são os grafos e como a gente demonstra coisas em grafos. Então, é uma aplicação que tem desses cursos aí que são vistos em disciplinas de matemática discreta, FMC, FAQ, para quem é do CEDERJ. Então, é um pouco para isso que serve a gente estudar essas coisas lá atrás, tá? E é claro que eu vou tentar ser o mais autocontido possível, né? O autocontido quer dizer que, claro, que eu espero que vocês saibam algumas coisas, tipo, o que é um conjunto, né? São coisas bem elementares, mas, em compensação, acho que a maioria das coisas eu quero demonstrar, eu quero mostrar, explicar desde o início, tá? Então, o princípio multiplicativo, o princípio aditivo, a gente vai aplicar essas coisas aqui muitas das vezes, e não tem problema que eu vou tentar explicar isso aqui como se você não soubesse nada sobre isso, tá? Coloração de arestas e coloração de vértices são assuntos que hoje muitas pessoas pesquisam. Por exemplo, a orientadora da Cíntia, né? A Sheila, o trabalho dela é com coloração de arestas, né, Cíntia? Então, hoje, as pesquisas atuais em grafos, muitas das vezes em explorar, em saber determinar a quantidade mínima de cores para colorir um grafo. E aí você pode restringir bastante ou generalizar bastante em quais são as restrições para você poder colorir o grafo ou quais são as classes que a gente quer estudar essas restrições. Então, a gente consegue aqui fazer uma infinidade de coisas a partir desses problemas básicos aqui, tá? E aí tem muitos resultados básicos, por exemplo, essas propriedades que eu estou mencionando, algumas têm nomes, por exemplo, teorema de Wisen. Teorema de Wisen, ele é um teorema super importante para quem estuda a coloração de arestas, que dá uma simplicidade em relação ao número mínimo de cores que você vai ver, às vezes é meio contraintuitivo, ou às vezes não é contraintuitivo, mas ainda assim você consegue deixar bem
particular o seu problema, sabe? Você teria um mundo enorme de possibilidades, mas você consegue restringir a uma coisa muito pequena. Então, como é que alguém pensou em provar esse resultado, essa propriedade? O objetivo disso aqui de eu apresentar para vocês é para que vocês também, no problema específico que vocês estiverem estudando aí, consigam ter dado esse background que eu vou passar para vocês aqui agora, né? Mas no futuro, vocês conseguirem, tá, mas tem tal coisa que eu posso usar aqui e tudo mais, enfim, conseguir resolver o meu problema. Tá legal? E é claro, muitos dos problemas têm uma aplicação teórica, pela própria teoria, muitos outros têm aplicação prática, têm motivação real. Por exemplo, o meu mestrado, meu doutorado foram em problemas que envolviam biologia computacional, que envolviam biologia, mutação de genomas e tudo mais. A gente queria determinar a distância evolucionária entre as espécies e coisas do tipo. Sendo que aí, é claro, minha formação não é biologia. E o que a gente faz? A gente modela utilizando combinatória. E aí, no caso, a gente utiliza muito grafos para isso. Então, a gente consegue resolver muitos problemas reais com a teoria dos grafos, né? E as coisas que a gente estuda também ao redor disso, né? Então, aqui é um pouco para isso que tem essa ementa aqui do curso. Tá legal? Acho que a ementa é essa aqui, não tem muito mais o que falar sobre o que está aqui. Na verdade, é só dizer que são conteúdos que existem inúmeras bibliografias para isso, que eu vou falar já já melhor sobre a bibliografia, mas que vocês conseguem ter acesso a isso em inúmeros lugares. Tá legal? A minha câmera travou? Tá todo mundo me vendo travado? Aqui tá legal para mim. Tá legal? Tá tranquilo aqui pra mim também. Tá. Beleza. Então deve ser você aí, Rodrigo. Bom, uma coisa que eu quero ainda falar sobre a ementa, tá? E um pouquinho sobre conhecimento prévio, talvez, de vocês, que eu coloquei como uma exigência até, né? Que vocês tivessem já feito, para quem é da graduação, né, em particular, para que vocês tivessem já feito matemática discreta ou FMC, né? E aí, bom, vocês têm alguma ideia do porquê? Ainda mais depois do que eu falei isso tudo aqui. Por que que eu exigi esse pré-requisito? Porque a gente normalmente vai ter que fazer provas. Porque Estudar vai como ter que fazer provas fazer de teorema. provas e isso você aprende, né? Na verdade, um primeiro momento que você é apresentado a isso é nessas disciplinas. Então, não é para se assustarem, né? Não sei se vocês gostaram quando fizeram ou não essas disciplinas. Não é para se assustarem, porque, na verdade, faz parte da vida a gente saber argumentar sobre as coisas, né? Então, ter um senso crítico, saber opinar e ter um bom encadeamento no que você está falando. Na matemática não é diferente, né? Não matemática dizendo específico a isso, né? Mas na ciência da computação, de modo geral, também não é para ser diferente, né? Então, a gente está aqui, a gente vai estar aqui também ao longo do curso, né? Tentando aguçar isso, né? Às vezes, um jeito que você fala, eu sei que você está pensando corretamente, mas às vezes o jeito que você fala dá a entender alguma outra coisa que está errada, sabe? Então, é ajudar vocês a pensarem bem sobre as coisas que vocês estão falando, estão escrevendo, tá? Então, esses cursos aí de pré-requisito, né? Eles são importantes porque tem isso de demonstração que é visto lá. Também tem uma outra coisa que é uma base para que a gente consiga fazer bem uma demonstração. Vocês lembram o que que é? Vocês sabem dizer o que que é? O que que vem antes de demonstração? De técnicas de demonstração? Minha memória me falha agora. Então, uma coisa que vem antes é o seguinte: é o estudo de lógica. É o estudo de enunciados lógicos, é o estudo de conectivos, componentes. E o que são essas coisas, né?
é como se fossem o entendimento do idioma matemático, né? Então, a gente tem aqui o jeito de falar o nosso português, toda uma regra de gramática que a gente deve seguir e tudo mais. Mas a matemática também tem o seu idioma, né? Também tem os seus valores em tudo que é dito, né? Então, o que a gente conhece de lógica, nesse tipo de lógica aqui, uma coisa que é dita exclusivamente, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, a gente tem que saber avaliar essas informações que cada componente, que cada pedacinho que você está falando vai ter, para que, quando você juntar de alguma forma, usando esses conectivos, aquilo tudo, aquele enunciado maior, passa a ter um valor específico, ou vai continuar sendo verdadeiro, caso já fosse, ou vai virar falso, caso fosse verdadeiro. Enfim, você vai ter uma série de consequências, ao passo que você tem os conceitos lógicos bem compreendidos, né? Então, é uma outra importância também desse pré-requisito aí de lógica e coisas do tipo, tá? Então, e também eu espero que vocês, aliás, eu pedi que fosse um pré-requisito, né? Mas tudo bem, caso não esteja tão claro o que são esses conectivos e essas componentes lógicas. A gente vai vendo isso tudo junto aqui durante o curso, onde vão aparecer essas coisas. E, inclusive, é muito utilizado nas técnicas de demonstração, né? Tem técnicas que a gente, sabendo como é a composição lógica do enunciado, a gente consegue ter um argumento equivalente, mas é pela reescrita dessa implicação lógica. Enfim, são inúmeras coisas que a gente vai ver aqui. Então, esse aqui é um curso de teoria dos grafos, mas que não ensina somente a teoria dos grafos, né? Mas que também olha todo essa base em relação a demonstrações, em relação a propriedades que a gente vai conseguir obter, encontrar, e também escrever, né, melhor, talvez, sobre o que você estiver vendo, né? Então, eu sou bem criterioso, eu sou bem detalhista nesse sentido, né, de ver que a sua escrita, de fato, corresponde ao que deveria, ou não está muito bom, mas eu consigo enxergar onde é que não está, e a gente consegue ir melhorando isso aos poucos. Tá legal? Beleza? Tá claro que eu estou falando para todo mundo? Tá de boa? Sim? Tá show. Beleza? Uhum. Então vou para o cronograma, tá? Então o cronograma é exatamente o que está na ementa. E aí a gente tem o quê? Hoje é dia 25, né? Então a gente está aqui, dia 25. Vou aumentar um pouco para vocês verem melhor. Aqui está um panorama geral, né, do que vai ser. Então antes de eu abrir melhor, né? Então aqui está a primeira prova. E foi mal, é perto do Natal, né? Mas então, eu espero que seja um presente de Natal para vocês. Mas então, eu tentei não colocar nessa data, mas eu preferi no final que fosse nessa data para justamente vocês terem aulas que sejam só de revisão, tá? Ou vocês preferem não ter aula de revisão e eu direto para a prova? Também pode ser. Mas eu prefiro ter essas aulas aqui para poder vocês tirarem dúvidas, eu poder trazer exercícios que não estão na lista, ou explicar melhor algo que está na lista, ou inclusive rever aqui conteúdos que foram vistos em aula. Então, eu sempre gosto de ter uma aula antes da prova, ou duas aulas, enfim, para a gente ver um pouco melhor como foram as aulas anteriores, tá? Então, eu sempre faço isso, o Rodrigo sabe aí, eu fiz isso em teoria da computação também. Sempre antes da prova eu tenho duas aulas, três aulas só para a gente rever cada coisa de cada aula. Claro, de um jeito mais rápido, né? Não dá para, em 2 horas, eu falar de coisas de várias aulas aqui, em todos os detalhes, mas dá para tirar as dúvidas principais de vocês aqui, tá? Bom, então hoje é isso daqui. E a gente vê, ó, são duas aulas aqui só de notação e conceitos básicos. Depois a gente entra em estruturas mais particulares e aqui a gente tem inúmeros resultados para estudar, tá? Essa revisão aqui, então, é a revisão dessas aulas anteriores, né, para poder ver essas coisas específicas aí de revisão, de lista e de teoremas que talvez eu tenha falado aqui e não tenha ficado claro para vocês, enfim, coisas do tipo, né? Depois tem essa parte aqui e já é a prova.
em 22 de dezembro. A Aveon, então, eu vou acrescentar uma coluna aqui para pôr as datas das Aveons, tá? Eu ainda não montei essa grade para a Aveon. Mas, basicamente, é o seguinte, ao final de algum assunto, por exemplo, aqui, grafos bipartidos, a minha ideia é começar e terminar nessa aula. Juntar com árvores, talvez, e fazer aqui uma Aveon sobre esses dois assuntos, tá? Meio que separando, não vou deixar muito distante um Aveon de outro, até para poder vocês estarem sempre em estudo aí, fazendo alguma coisa. Tá legal? E aqui é bem similar à primeira parte, ó. São esses assuntos aqui, coloração, teoria de Ramsey e tal, coloração de vértices e grafos planares, direcionados vai entrar aqui também, e a segunda prova vai estar por aqui, tá? Então, assim, são várias aulas, mas na verdade eu acho que nem são muitas, né? Porque tem recesso também aqui, feriado, e tem aulas de revisão, mas dá para a gente ver tudo bem direitinho, com bastante calma e com bastante detalhe, tá? Vocês podem ver aqui que, assim como eu mencionei no início, né? Ela não é uma disciplina de algoritmos em grafos, tá? Então, para quem está fazendo algoritmos em grafos, para quem vai fazer algoritmos em grafos, para quem já fez, ela é complementar, uma disciplina complementa a outra, tá? Então, é aconselhável até, para quem é de computação, faça algoritmos em grafos, né? Porque em inúmeros problemas você tem esses algoritmos clássicos aí que resolvem. Por exemplo, o Dijkstra resolve problemas de distância, de caminhos mínimos em grafo, e existem inúmeros outros, né? Que você tem esses algoritmos clássicos aí que são estudados em disciplinas de algoritmos em grafos, né? Essa aqui, minha disciplina, ela envolve, não é exatamente um estudo de algoritmos, tá? Apesar de que poderia ter esse viés de algoritmo, mas já tem a disciplina para isso. Beleza? Professor, Sim, tem essa matéria de algoritmos em grafos para graduação? tem. Para graduação em ciência da computação tem. Ah, bacana. Você sabe o nome dela? Ou tem o código, pelo menos? Algoritmos em grafos o nome. O código Algoritmos em dela. grafos. É essa mesmo, eu tô fazendo esse Tá período, na... Lucas. Ah, tem na grade normal? Tá na nossa grade, sim. Ah, pô, maneiro, maneiro. Acho que ela é de sexto ou quinto período, alguma coisa. Deixa eu então ver. show. Valeu. Quadro. O código dela, vou te falar qual é o código dela. É TCC 00284. 284. Ela, nesse período, ela está sendo segunda e quarta de 11 a 1. E o professor é o Fábio Protti. Então, na verdade, beleza, Rodrigo, vai lá, boa aula aí. Na UF, né, no DCC, no departamento de computação, somos uns, sei lá, 20 professores da área de algoritmos. Eu acho que somos uns 20 por aí. É porque junta algoritmos com otimização, né? Então, eu acho que é por volta de 20. E aí, essa disciplina de algoritmos em grafos, ela é dada muitas das vezes pelo próprio Fábio mesmo, pelo Fábio Protti. Eu até fiz um pós-doutorado com ele, foi meu supervisor de pós-doutorado uma vez. E é excelente, assim, é excelente fazer a matéria com ele e tal. Ele ensina muito bem os algoritmos e é super rico. Então, vocês vão ver, vocês, se puderem, né, em algum momento fazer agora ou depois essa matéria, vai enriquecer bastante. Que vai ver essa aplicação um pouco nesses algoritmos também, né? Beleza? Bom, aqui é basicamente isso, e depois a bibliografia, né? Então, o seguinte, a bibliografia é o livro do Bond-Emerth, nessa versão aqui de 79. Bond-Emerth são dois autores super famosos, né, nessa área de teoria dos grafos, e esse livro deles acho que é o livro básico para qualquer estudo em teoria dos grafos, tá? Super famoso, vocês encontram ele disponível na internet, super fácil. Então, a ementa do curso, na verdade, tudo que a gente vai ver no curso e a ordem também
vai seguir como o livro deles, né? Tá? Então, os teoremas que eu vou apresentar, muitos desses teoremas estão no livro deles, tá legal? Mas muitos são enunciados no livro deles, mas eu estou demonstrando um pouco diferente, né? Eu vou dar uma visão um pouco diferente de algumas das coisas, tá legal? Então, e um outro livro que eu gosto muito, muito, muito é o do Douglas West, que é esse daqui, tá? Então, vocês podem ver que os livros são em inglês, mas não tem problema se você não entende inglês, porque o que está no livro é o que eu vou falar em aula, né? Então, enfim, como eu estava falando, vou tentar ser o mais alto conteúdo possível, inclusive nos slides, na minha apresentação, vou tentar ser bem completo nas demonstrações. Às vezes até um pouco mais do que está do que tem nos livros, tá? Tem coisa nos livros que ele dá um passo e não explica muito bem o porquê, ou não é tão claro isso, né? Então, vou tentar aqui complementar, beleza? Esses aspectos aí. O livro do Bond Must, ele é super bom também, não só para a parte de teoria, mas também tem aplicação nele, né? Mas essa parte de aplicação, que no caso são os algoritmos, né? Eu não vou apresentar, mas é mais a parte teórica mesmo que tem no livro deles. Inclusive, a ordem do livro, né, dessa edição aqui, segue exatamente a ordem que eu vou apresentar para vocês. Tá legal? Mas, como eu estava dizendo, só uma coisa ou outra eu vou seguir o livro do Douglas West, que particularmente eu até prefiro. Eu adoro esse livro do Douglas West e o jeito que ele explica, que ele demonstra as coisas, eu acho até melhor do que a do Bond Murphy. Sendo que a ordem do Douglas West é pouco didática, eu acho, e ele abrange um conteúdo bem maior. Então, o que não daria para dar em um período. Mas uma coisa ou outra eu vou seguir a do Douglas West, mas a essência aqui é do Bond Murphy, tá? Então, se vocês quiserem ver um material complementar e tal, né? Só seguir esses dois livros aqui. Mas existem vários. Tem outro que é do Distel, que é Distel. Então, muitos dos livros em grafos é assim, né? Você pesquisa pelo autor, né? Porque geralmente os nomes são inclusive iguais. É Introduction to Graph Theory. Então, muitos nomes de livros são assim. Ou Graph Theory with Applications, ou coisa do tipo, sabe? É bem comum os nomes. Então, é bom você saber o nome dos autores para poder pesquisar, quero o livro do fulano de tal, o livro do fulano de tal. Então, o livro dele é muito bom também, mas eu uso pouco. O principal que eu recomendo é o do Bond Murphy e o do Douglas West, tá? E existem vários outros. Em português, tem o livro do Jaime. Vocês conhecem o Jaime? Eu deveria ter posto aqui, né? Vocês conhecem o Jaime? Ele é autor de um livro de estrutura de dados bem famoso. Eu não conheço não. Sim, eu conheço. Ele é professor da UFRJ, emérito e tal. Ele tem um livro de estrutura de dados super excelente. Na verdade, é a base para vários cursos de estrutura de dados. Achei. Mas ele também tem um livro de algoritmos em grafos muito bom, que inclusive é difícil de encontrar. Tem duas edições dele. Essa daqui é a edição mais nova, que é ele fez uma reformulação do livro lá, de algoritmos em grafos, e essa é mais recente, que nem é disponível na Amazon, né? Pelo menos que eu vi aqui não está disponível. Mas, enfim, tem a versão anterior desse livro dele, que também é em português, né? Ele que escreveu, e vários aspectos de teoria dos grafos ele aborda, apesar de ser um foco em algoritmos, em grafos, esses aspectos mais teóricos ele também fala, tá? E aí, desculpa, mas eu não conheço, e na verdade eu acho que não tem muitos livros de teoria dos grafos em português, tá? Mas, enfim, vocês têm algum problema em relação a isso? É algo sério, assim? Eu até, como eu estava dizendo, os slides, eles são bem completos, pelo menos eu acho que sejam, então
eu espero que vocês não precisem muito também ficar olhando muitos livros para complementar, não vai ser necessário, tá? Mas se estiver estudando algum livro, não estiver entendendo alguma coisa, é só me perguntar também que eu posso ajudar, tá? Bom, além de livros, né, tem um monte de fórum sobre questões envolvendo grafos, o Wikipedia tem um monte de coisa, não que eu recomende, mas acaba que a gente acaba usando muito, né? A gente vai pesquisar alguma coisa, tem o Wikipedia lá explicando. Então, é sempre bom ver um pouco a precedência, né, saber de onde que tiraram aquela informação, mas de modo geral, pelo menos atualmente, não tem nada para reclamar, não. E aí tem um monte de coisa, tem um monte de coisa. Mas um site que é muito bom mesmo, para você vai querer fazer alguma pesquisa em teoria dos grafos, estudar alguma coisa de teoria dos grafos, é esse site aqui, graphclasses.org, tá? Esse site ele é uma enciclopédia de grafos, tá? Tem um livro também que é o Graph Classes, mas o site ele é mais atual, eles atualizam, né? Porque é online. Já o livro está fixo e é daquela edição daquele ano, né? Então, o site ele acaba sendo mais completo. Que aí, nesse site, ele... Deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui. Aqui. Bom, é melhor mostrar, então, né? Então, é o seguinte, o site, ele... Você consegue obter informações sobre classes de grafos, que é uma coisa que a gente vai ver, que é grafos que satisfazem alguma determinada propriedade. Então, isso define uma classe. Por exemplo, árvores, que a gente vai ver, é uma classe de grafos, porque tem uma propriedade específica que você consegue definir um grafo, satisfazer essa propriedade, então ele possui essa pertinência a esse conjunto. Por exemplo, ele é uma árvore porque ele satisfaz uma propriedade específica do que significa ser árvore, tá? E aí existem inúmeras outras. Na verdade, coisas que a gente faz em pesquisa é estudar classes de grafos. E aí você pode pesquisar aqui, sei lá, Cordal. Você pode escrever aqui também. Algumas não aparecem aqui, né? Mas aqui são algumas clássicas. Por exemplo, o classe dos grafos Cordal. É bem famoso. E aí o que ele apresenta? Ele apresenta a definição, o que quer dizer o grafo satisfazer essa propriedade, ou seja, qual é a propriedade que define esses grafos, modos equivalentes de definir essa mesma classe, complementos, classes que se relacionam com ela, e você vê que são várias. Mapa de inclusão, isso aqui é uma coisa muito legal. Você aperta aqui, se apresenta um mapa, ou seja, todo grafo que está nessa classe também está nessa classe, certo? Então tem uma hierarquia aqui em relação a essas classes. E aí você pode, ou seja, por exemplo, aqui todo grafo threshold é um grafo cordal, porque ele está aqui dentro, sabe? Ele está numa hierarquia mais abaixo. E aí você pode aqui estudar inúmeras coisas que envolvem complexidade computacional. Por exemplo, você tem um problema que você quer resolver, tá? Então, como eu estava falando no início, o que a gente faz muitas das vezes? Estuda o problema para alguma classe específica. Mas, às vezes, essa classe que você está estudando agora, ela já foi resolvida antes, porque essa classe, às vezes, ela está dentro de alguma classe maior. Entenderam o que eu falei? E essa classe maior, às vezes, o problema já foi resolvido. Você está estudando um problema para um conjunto que está aqui, que está dentro de um outro. Mas, às vezes, esse problema aqui maior, na verdade, esse conjunto maior, o problema que você está estudando já foi resolvido para esse conjunto. Então, também foi resolvido para esse aqui, pequeno, para os grafos que estão aqui dentro. Né? Então, o que eu estou falando é assim, você tem aqui vários grafos aqui dentro desse conjunto. Está dentro desse conjunto? Também está dentro desse conjunto, né? Pelo desenho que eu estou fazendo. E, às vezes, você quer resolver o seu problema para essa classe específica de grafos. Ou seja, para esse grafo, para esse aqui, para esse, para esse, para esse, para esse.
Ou às vezes você quer resolver para esse daqui, para esse conjunto B. Mas se já foi resolvido para o A, dependendo como foi resolvido, às vezes você já tem então um resultado de graça para o seu conjunto B. Às vezes não. E aí entra num mundo enorme de coisas que a gente estuda aqui, tá? Eu estou sendo claro? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando super por alto mesmo, porque meu objetivo aqui não é apresentar conteúdo, não é falar de quais são as propriedades ou o que a gente quer exatamente resolver no problema que eu estou apresentando aqui, mas é só dar esses insights, falar essas ideias bem a alto nível mesmo sobre o que a gente faz, tá? O termo alto nível eu acho que é algo que vocês conhecem, né? Alto nível é quando a gente está olhando bem acima, assim, né? É como se a gente estivesse num avião olhando bem de longe mesmo o que está aqui embaixo, tipo, as ruas e tal. A gente não está enxergando direito, está bem no alto. A gente vai abaixando o nível, aí sim vai entendendo essas nuances, vai entendendo esses desvios das ruas e tudo mais. E, inclusive, a gente usa muito em programação, né? Uma programação alto nível é aquela mais pseudocódigo possível, né? Enquanto abaixo nível é uma linguagem mais de máquina, né? Vai se aproximando mais uma linguagem de máquina, né? A gente utiliza isso também aqui quando vai falar de conceitos de matemática e coisas do tipo, tá? Enfim, só para voltando então para cá, tem inúmeras coisas aqui nesse site, não somente falando das classes, mas também dos problemas. Então aqui, por exemplo, ó, problemas. Então tem alguns problemas muito famosos. Sei lá, três coloração. A gente vai estudar isso aqui no curso. Clique. A gente também vai estudar isso aqui. E aqui ele define, ó, ele diz o que, que é o problema. Ó, o que que... Ah, eita. Aqui, por exemplo, um problema computacional, né? Eu acredito que vocês saibam, mas tudo bem se não souber. Ele é dado o seguinte: você tem uma entrada, você quer ter uma saída, você quer responder a uma pergunta, certo? Então, dado uma entrada, você quer saber alguma coisa sobre essa entrada. Isso que é um problema computacional, né? E é algo que possa ser computado até você chegar à sua solução. Isso nem sempre é possível. Então, a gente tem problemas que não tem como a gente resolver. São coisas que a gente, inclusive, estuda em teoria da computação, quando a gente estuda computabilidade em teoria da computação. Mas, enfim, isso é papo para outro curso. Mas é isso que você vai ser apresentado muitas das vezes. Você vai ter uma entrada e você vai querer ter uma saída, certo? E aqui ele é bem legal, porque você não sabe o que que é o problema, ele já diz para você o que que é o problema. E ele diz se ele é resolvido com qual complexidade. Se é um problema resolvido em tempo polinomial, em tempo linear, se é um problema NP completo, ele diz aqui. E ainda dá referência, onde tem ou essa demonstração, ou de onde foi tirada essa informação. Tá? Vocês sabem o que é isso aqui? Linear, polinomial, NP completo? Vocês têm esse conhecimento? Só para saber mesmo, não estou Já aqui. sim. O Thiago já, e os demais? É complexidade isso aí? Do resolução? Complexidade do quê? É complexidade, tipo, da solução para esse problema? Ou é outra coisa? Você. Tipo isso. Mas eu posso falar um pouco melhor sobre isso. Esse NP Alguém não complete aí que sabe? não. Esse Você não NP sabe? complete. Não sei o que é. NP completo. Tá. Mas alguém não conhece esse termo NP completo? Pode falar, gente, não tem problema não. Vitória, não, mas alguém não. Então, Calma aí, professor. Aquele GI complete também não. o GI complete também, tá. Aí é uma outra hierarquia lá que eu nem vou querer mencionar aqui, porque é algo mais profundo e tal, não vem ao caso aqui, tá? Mas o seguinte, não é aqui uma aula sobre curso de complexidade computacional, tá? Mas, vamos lá. Então, você tem um problema em mãos, beleza? Bom, primeiro, só antes de falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre onde você vê isso, né? Então, vamos lá.
tentar aqui lembrar, puxar pela memória as disciplinas que existem na UF, né, que geralmente são vistas esses assuntos de complexidade computacional, tá? Não é um assunto de teoria dos grafos, mas a gente acaba usando bastante, não nesse curso aqui, mas tratando de problema computacional em grafos, a gente acaba caindo nisso direto, em complexidade computacional. Então, cursos de análise e síntese de algoritmos é uma disciplina que a gente vê muito isso. Prog 1, muito não, mas a gente não vê isso porque tem que ter uma base um pouco maior em algumas outras matérias. Prog 1 chega a ver um pouco de complexidade, mas no sentido de problemas resolvidos de modo eficiente. Complexidade computacional, sim, que também é visto em estruturas de dados. Então, em estruturas de dados, você entende o que é a complexidade de um algoritmo. Isso é um pouco do que é estudado lá. Mas não com tanta profundidade, no sentido de entender essas classes de complexidade. Você consegue calcular em estruturas de dados o dizer que um algoritmo é n ao quadrado, é O de n ao quadrado, é O de n ao cubo. Essas informações, sabe, que algum algoritmo específico resolve algum problema. Você estuda isso lá. Mas não essa hierarquia que você pode ter em complexidades, que eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Então, aqui você vê um pouco essa parte inicial, ASA, que é um pouquinho equivalente ao que é visto em análise e projeto de algoritmos. Eu acho que isso aqui é uma matéria que é dada na pós-graduação e essa aqui é uma matéria que é dada na graduação, certo? Vocês já fizeram APA? Para quem é de ciência da computação? Ainda Já não. sim. Eu tentei sim. puxar, mas não fiquei acidente aí. Então, essa é uma matéria que ASA e APA, a gente vê o quê? A gente fala sobre paradigmas de computação. A gente fala sobre técnicas de elaboração de algoritmos. Então, basicamente, esses cursos aqui, esses dois de cima aqui, eles são bem, a ementa é bem similar, tá? Então, ele se divide em duas etapas. Alguém que já fez? Alguém aqui já fez? A Vitória cortou, né, não sei o que e tal. Mas, enfim, tá. Mas, para quem não fez, ou para quem já fez e talvez relembre, a gente divide o curso em duas etapas, tá? Uma primeira etapa fala sobre tratabilidade. E a outra sobre intratabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, tem problemas que a gente consegue resolver de um jeito rápido. Está aqui dentro. São os problemas que estão aqui dentro. E os problemas que estão aqui dentro, a gente consegue resolver de um jeito rápido utilizando técnicas que são vistas aqui. Então, vocês lembram de paradigmas que a gente vê aqui, que são vistas aqui? Vocês já ouviram falar em programação dinâmica? Vocês já ouviram falar em algoritmos gulosos? Vocês já ouviram falar nesses termos? Vocês já ouviram falar em dividir para conquistar? Já sim, professor. Em APA, no caso. Então, são técnicas de algoritmos, assim como a gente vai ver em teoria dos grafos, que existem técnicas de demonstração, também que servem para quê? Técnicas de demonstração. Você tem uma propriedade, você quer dizer que aquilo está correto, então você tem várias chaves em mão. É como se você tivesse uma chave de fenda, uma chave Phillips. Uma se aplica melhor, às vezes, para você poder parafusar um certo parafuso lá, né? Mas às vezes as duas servem, às vezes uma serve melhor do que a outra, às vezes uma serve e a outra não. Então, são técnicas. Isso é quando a gente pensa em provar coisas matemáticas, técnicas de demonstração. E quando você pensa em elaborar algoritmo, da mesma forma, tem as técnicas também, que auxiliam a você desenvolver a sua solução. Então, programação dinâmica, algoritmo guloso, dividir para conquistar, programação linear, que são vistas, inclusive, em disciplinas de métodos numéricos, né? Tem disciplinas de métodos numéricos que existe aí para vocês. Enfim,
na verdade, são técnicas também de resolver problemas, técnicas de algoritmos. Você consegue, como eu estava dizendo, para alguns problemas, soluções rápidas. O que significa o termo rápido? Alguém sabe me dizer? O que significa resolver bom um problema? Você consegue resolver bem, é eficiente. O que significa isso? Acho que resolver em tempo polinomial? Em tempo polinomial. Ok, o que é tempo? Como assim, professor? Eu entendi. O Que é que é tempo? tempo? Tempo. Ah, aí, agora você me pegou, porque a gente... Tempo. Seria número de execuções? Isso, Leandro. Isso aí. É o número de passos. A gente tem uma definição sobre tempo que não é tempo cronológico. Pode ser que você diga, olha, meu algoritmo é muito bom, ele é muito rápido, porque ele resolveu o meu problema em 5 segundos, enquanto um outro que eu tinha feito anteriormente resolveu em 20 segundos. Então, esse que eu fiz agora é rápido, é melhor, é eficiente. Isso a gente não utiliza. Essa análise empírica, essa análise com testes, não é o que a gente trata como eficiência dentro desse espectro de complexidade computacional, em teoria da computação. Eu até falei bonito, né? Mas, enfim, a gente lida com o tempo, não é do jeito cronológico, por quê? Porque depende do seu computador, depende, caso você quisesse marcar o tempo, né? Depende do computador que você está utilizando, depende da linguagem de programação que você está utilizando, e vocês sabem muito bem, né? O algoritmo, ele existe sem ter a necessidade do computador existir. Concordam com isso? Existe algoritmo desde antes da invenção do computador que a gente conhece como é hoje em dia. Concordam com isso? Então, a gente quer estudar justamente isso, o algoritmo, algoritmos, não o instrumento que está o algoritmo sendo utilizado. A gente não está estudando computador, né? É igual falar que você ter um microscópio, ou não, microscópio não, eu confundo microscópio com aquele que enxerga a estrela. Como é o nome daquilo? Luneta, por exemplo. Telescópio. Telescópio, é igual você querer estudar as estrelas, mas você não está estudando o telescópio, né? Você está estudando as estrelas. Então, você não está estudando o objeto ali, o computador. Você está estudando o algoritmo. Isso nesse meio que eu estou dizendo sobre complexidade computacional, tá? É claro que se você for estudar heurísticas, por exemplo, você ter um teste prático, rodar uma base de dados com sei lá quantos dados lá, e você ter um tempo mais rápido com o seu Core 7 e, sei lá, 64 GB de memória RAM, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, vai funcionar para algumas aplicações. Mas não é isso que a gente define como complexidade computacional. O tempo para a gente é o número de passos que o algoritmo vai executar. Isso é independente do computador. Como eu estava falando das variáveis, caso fosse o tempo cronológico, vai que um programador foi mais esperto do que outro, conseguiu fazer um laço ser melhor do que um outro, sabe? Ou a linguagem de programação utilizada foi mais eficiente, né? Foi mais otimizada do que outra. Ou o buffer do seu algoritmo, do seu computador, e ele tem algo armazenado que vai facilitar mais o seu problema. Depende do sistema operacional, depende de um monte de coisa. E aí a gente entra aqui no mundo que vai em toda a ciência da computação quase. Então, a gente não olha para essas variáveis, a gente está considerando número de passos. E aí, é isso que a gente define como tempo computacional de um algoritmo.
Então, o que alguém falou, desculpa, eu não lembro quem falou sobre tempo. Você falou sobre tempo. Tempo de eficiência, eu não sei se foi esse termo que você utilizou. Mas, enfim, complexidade, então, é o número de passos que o algoritmo vai executar para resolver um problema. Isso, complexidade de um algoritmo. Tá? Então, tá. Se o número de passos que o algoritmo vai executar ele é alguma função em detrimento à entrada do seu problema. Isso o número de passos é sempre proporcional ao tamanho da entrada do seu problema. Lembra como eu falei? Sempre um problema computacional é isso. Você tem uma entrada, tem uma pergunta. Você quer responder essa pergunta, certo? A entrada vai ter um tamanho. Por exemplo, a gente estudando teoria dos grafos, a entrada vai ser um grafo que tem uma quantidade determinada lá, que é arbitrária, de vértices, e uma quantidade lá de arestas. Então, vai ter um tamanho. O número de passos que o algoritmo vai executar para essa entrada, e aí supondo, e a gente usa muito a letra N, vai aparecer um monte de lugar, mas enfim, esquece termos formais aqui, mas pensando que seja um tamanho específico aí da entrada. E o número de passos seja uma função polinomial em relação a esse tamanho de entrada, o que significa um polinômio? Uma parênteses aí. O que significa um polinômio em função do tamanho da entrada? Tá claro isso que eu estou falando? Para mim tá claro, professor. Mais ou menos. Então, é o seguinte, tá? Então, eu vou usar a letra que vai aparecer em muitas das vezes, mas N é o tamanho da sua entrada, tá? Pensa que seja N. Ou seja, a soma da quantidade de vértices com a quantidade de arestas seja N mais M até. Vou até utilizar as letras que a gente sempre utiliza aí para número de vértices e número de arestas, tá? Ignora isso por enquanto, mas é um valor que é arbitrário, pode ser tão grande quanto você queira, tá? Só estou utilizando letra para isso. Mas pensa que o número de passos que o seu algoritmo vai fazer, por exemplo, ele vai ter que fazer um for, um i que vai de o primeiro vértice até o último vértice. Para cada encontro de um vértice, ele vai ter que fazer alguma coisa. Concorda que ele vai ter que passar por todos os vértices e são n vértices, então ele vai fazer n passos? Pode ser que você tenha que fazer mais coisa. Pode ser que você tenha que, para cada vértice, percorrer todos os outros. Então, para cada um, você vai ter que percorrer todos os outros n menos 1 vértices. E você vai ter que fazer isso para todo mundo. Isso vai resultar em algo n ao quadrado. Não estou exigindo que vocês estejam acompanhando esses detalhes do que eu estou falando. Se tiver, beleza. Se não tiver, eu posso explicar de novo. Mas o ponto é, dependendo do seu algoritmo, você pode ter que fazer algo do tipo n ao quadrado mais 2m mais, sei lá, mais n vezes m passos. Concorda que você pode ter um algoritmo que tenha que fazer vários passos, tipo essa quantidade aqui? Concordam com isso? Sim? Para todo mundo? Esquece um pouco do porquê esse n ao quadrado que eu estou colocando, esse n vezes m, esse 2 vezes m. Enfim, não é esse o meu objetivo, mas é só dizer que o número de passos ele tem uma proporção em relação ao tamanho do grafo, que é esse n mais m, que é um polinômio em função dessa entrada aqui. E aí eu pergunto para vocês, o que significa, então, um polinômio? Um polinômio, já para não ficar esperando vocês falarem e tal, eu já perguntei isso antes, né? Vocês não falaram exatamente. Então, um polinômio é uma máquina
pode pensar como uma máquina, que vai ter o quê? O que uma máquina recebe? Uma matéria-prima, não é? Pensa que é o violão, ali, ó. A matéria-prima que da máquina, apesar de ter... Ah, não, esse daqui foi feito talvez numa máquina mesmo. Mas eu tenho outro que é de luthier, ele é feito todo artesanal e tal. Mas, enfim, esse daqui, ele foi feito com uma máquina. Tinha uma matéria-prima, né? Que é a madeira lá, madeira bruta. A saída foi o violão, por exemplo. Se simplificando um pouco como é que foi esse processo, né? Mas tem uma entrada, que é uma matéria-prima, vai ter a sua saída lá. Isso é uma função. Claro que também simplificando todo o rigor matemático que tem que ter para ser uma função. Mas abstrai isso por enquanto. Tá? Isso é uma função. Ou seja, se você tem um valor para dar, esse valor vai ter uma saída. Vai ter um resultado. Agora, a minha pergunta é... Quer dizer, a minha pergunta não. Eu estou falando aqui sobre função polinomial. Uma função, ela é polinomial quando essa entrada, quando essa matéria-prima, ela está sempre na base e nunca no expoente. Entenderam isso que eu falei? Então, veja só, é uma soma aqui, são termos que aparecem aqui, e existe em cada termo uma base e uma potência, um expoente. A base é isso aqui, ó, é o N, é o M, é o N vezes M aqui. Isso é a base. Potência é o que é o expoente. Agora, esse expoente aqui é 2. Esse 2, ele é proporcional ao tamanho da entrada? Não. Ele é fixo. Ele é 2, ele é um valor fixo. Não tem nada de arbitrário. Arbitrário é o tamanho do grafo, que eu não sei como é que ele pode vir. Pode vir um grafo muito grande, pode vir um grafo muito pequeno. É o que pode mudar. Agora aqui não, ó. É um 2, ele é fixo. Aí ele está no expoente. E ok. Está satisfazendo a propriedade de ser um polinômio. Aqui é a mesma coisa. Ele é um fator multiplicativo constante. Não tem nada arbitrário aí, mas também ele está na base, não tem o menor problema. Entenderam? Aqui também, aqui é um expoente, aqui é um expoente, aqui é um expoente. Todos os expoentes são constantes. Então, sim, é um polinômio. O que não seria polinômio? É sempre bom pensar nisso, porque muitas das vezes isso vai ajudar um pouco a gente a entender esse outro lado. Eu ainda nem defini exatamente o que é isso e o que é isso. Só estou falando um pouco por alto cada um desses dois assuntos. Tá? Então, vamos lá. O que significa não ser um polinômio? Bom, primeiro, vocês entenderam o que significa ser um polinômio? Sim, sim. Nenhuma pergunta quanto a isso? Fui claro? Eu estou aqui no improviso, aqui falando, enquanto eu estou pensando aqui, estou meio que refletindo o próximo passo. Mas tá claro? Beleza? Então, vamos lá. Beleza. O que significa não ser um polinômio? Dado que polinômio é quando o expoente é fixo, é constante. Ou seja, expoente não é tamanho da entrada, não é variável. Não tem no expoente uma variável. Ou seja, não ser polinomial significa, então, o expoente ser o quê? Constante. Pode falar, Leandro. O Nathaniel já escreveu ali. Pode falar, Leandro. Já levantou a mão? Ah, sim, já vi que ele escreveu. Eu ia dizer isso mesmo. Se a entrada seria como expoente, né? Seria algo exponencial. Exponencial, é isso mesmo. Então, o que quer dizer é o seguinte: não ser polinomial significa, então, que não é na base que está
a variável somente, mas também aparece no expoente. Um exemplo é, isso, 2 elevado a n. Onde n, tá vendo aqui? N faz parte da entrada. E ele não aparece na base, ele aparece no expoente. Isso aqui define uma função exponencial. Existe a função polinomial e existe a função exponencial. A exponencial é quando você tem na potência, no expoente, a variável, e não está na base, mas sim no expoente. Isso daqui é horrível quando a gente fala em termos de algoritmo. Inúmeros problemas, a gente consegue ter estratégias que são funções polinomiais, a complexidade delas. Quando a gente consegue elaborar um algoritmo que resolve o problema em tempo polinomial, quer dizer, então, que você tem um problema tratável e quer dizer, então, que você tem um problema que se encaixa aqui. E, inclusive, a gente usa o termo eficiente. A gente diz que o algoritmo ele é eficiente quando ele tem um tempo de execução aí, esse tempo, no caso, é a complexidade computacional, sendo polinomial, em função do tamanho da entrada. Tá claro isso? Beleza? Sim? Show? E agora, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Em contrapartida, tem vários problemas que a gente se depara com a seguinte situação. Ou a gente não foi capaz ainda de desenvolver alguma estratégia que torne ele tratável, que acontece muitas das vezes. Você está olhando um problema, pô, não sei fazer. O máximo que eu consigo é utilizar alguma estratégia que tenha a complexidade exponencial. E isso aparece muito, 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 muito. E ok, enfim, pode ser que seja por falta de capacidade de conseguir aquilo. Ou pode ser que se encaixe numa classe de problemas que são esses problemas NP completos, que é o seguinte. Vamos lá. Vou falar um pouquinho agora sobre classes de problemas, tá? Então, se eu tenho um problema que ele consegui um algoritmo e eu resolvo ele em tempo polinomial, eu digo que o problema está em P. Tá legal? Consegui resolver ele em tempo polinomial. É um problema que está em P. Ok? Isso daqui, se eu fosse falar rigorosamente a sua definição, eu teria que falar de máquinas de Turing, eu teria que falar de coisas que a gente vê em cursos de teoria da computação. E aí vocês veem, façam essa matéria comigo depois, que eu vou ter o maior prazer em falar mais detalhadamente sobre isso. Ou mesmo a ASA e a APA, que eu também falo isso lá, sendo que a visão é um pouco diferente. Mas, enfim, são coisas que são vistas em teoria da computação. Tá? Mas é um problema, então, que ele está em P, caso exista um algoritmo que resolva ele em tempo polinomial. E você já entende o que é tempo polinomial, com isso tudo que eu falei aqui. Tá? O que significa resolver um problema? É você ter uma entrada e a resposta você consegue resolver rapidamente. Você consegue dizer sim ou não para alguma pergunta de decisão rapidamente. Tá? Agora, existe uma outra classe, que é a classe NP. O que vocês acham que seja essa classe NP? Que não está em P, né? Não. Na verdade, essa é a resposta que a gente espera ouvir sempre, mas não é. Aliás, essa é a resposta que geralmente a gente ouve. Não polinomial. É isso aí. Os NP estão em P, não é isso? Isso. Então, não é não polinomial. Isso daqui não significa ser não polinomial. Isso aqui significa ser... Ele
ele é reconhecido por uma máquina de Turing determinística. Aqui, ele é reconhecido, ele é resolvido por uma máquina de Turing não determinística. Então, a gente tem aqui um universo de coisas que teria que falar do que significa ser determinístico, não determinístico e máquina de Turing, tá? Mas, sendo bem específico para o que a gente precisa aqui, significa dizer o seguinte. Vocês conhecem o termo certificado? O que é um certificado? O que significa certificado? A definição geral aí de certificado. Garantir algo é uma boa resposta. O que significa certificado para isso aqui que eu estou falando? Vamos ver um exemplo específico, talvez a gente consiga ter uma clareza melhor, tá? Bom, suponha que eu queira saber o seguinte. Existe caminho de eu sair da minha casa, chegar até a UF, sem pegar a ponte? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Tá? E só para antecipar, eu moro em São Gonçalo. Às vezes eu estou em São Gonçalo, às vezes eu estou no Barreto, em Niterói, mas enfim, é onde eu moro. Tá? Então, bom, qual é a resposta para essa minha pergunta? Minha pergunta foi, existe um jeito de eu sair daqui da minha casa e chegar até a UF? A UF de Niterói, né? Porque tem UF em vários lugares. Então, sim, existe. Tá bom, mas aí, qual é o certificado disso? O que me certifica? Qual é a garantia que você vai dar nessa sua resposta, de que a resposta correta para essa pergunta é sim? Apresentar um caminho que não passa pela ponte. Apresentar um caminho, isso, exibir, ou seja, dar um certificado, verificar que, de fato, isso resolva o problema, resolva a pergunta que foi passada. Beleza? E aí que tá. Tem problemas que a gente consegue resolver em tempo polinomial. Concordam? Se a gente consegue resolver, a gente também consegue certificar em tempo polinomial? Sim. Porque você já resolveu, basta verificar se isso está satisfazendo lá o que você queria. Isso está inerente aqui, você ter resolvido, é você ter conseguido certificar também. Agora, o problema NP é um problema que você consegue certificar em tempo polinomial. Ou seja, para essa pergunta que eu acabei de fazer, de se tem jeito de eu sair daqui e chegar até a UF sem passar pela ponte, se o problema está em NP, eu não espero que tenha, quer dizer, pode até ser que tenha, tudo bem, pode ser que tenha um algoritmo que resolva isso, mas eu me conforto em algum oráculo ou algum Deus me disse, ó, pega esse e esse caminho e você vai chegar lá. Alguém me falou, sabe? Não foi um algoritmo que eu elaborei. Alguém me disse uma possível solução. E eu fui capaz de verificar esse passo a passo para eu chegar até a UF em tempo polinomial. Ou seja, alguém me falou e eu só estou verificando esse certificado em tempo polinomial. A gente vai ver que tem problemas que estão aqui. E a gente não sabe se de fato não está aqui. Uma coisa que a gente tem com isso que eu falei é que o conjunto P ele está contido no conjunto NP. Ou seja, todo problema que é resolvido em tempo polinomial também é certificado em tempo polinomial, porque ele já é resolvido. Então, se certificar, está aí no próprio algoritmo. Agora, tem problemas que ele está aqui, mas a gente não conhece algum algoritmo até hoje que resolva ele em tempo polinomial. Por exemplo, na ementa aqui, a gente vai ver grafos hamiltonianos, grafos eulerianos. Tem problemas dentro aqui desses grafos hamiltonianos que satisfazem isso, dele estar
nessa classe NP e a gente não sabe se ele vai vir para P em algum momento. Então, escrevendo isso em termos de diagrama, é mais ou menos assim, ó. P está aqui. Deixa eu desenhar melhor, que ficou muito feio. Ok? Tudo bem? Todo problema que é possível ter um certificado que eu consiga verificar a corretude em tempo polinomial é um problema que está em NP. Dentro desses, tem os problemas que eu consigo resolver em tempo polinomial. Então, aqui tem vários. Por exemplo, grafos eulerianos, a gente vai ver que é um problema que está aqui em P. A gente consegue resolver super, super de boa. Na próxima aula eu já vou dar uma intuição do porquê isso é possível. E vou explicar um pouquinho também o que significa um grafo euleriano. Mas, enfim, está aqui. Enquanto o outro, o hamiltoniano, está aqui fora. E a gente não tem evidência de que ele vai vir para dentro. Dentro desses... Então, entenderam mais ou menos o que é P e NP? A pergunta do milênio, que vale milhões de dólares, e vários sistemas de criptografia, de segurança, são baseados por conta de alguns problemas que estão aqui dentro, que eu vou explicar melhor já já. A pergunta do milênio é saber se P é igual a NP, ou se é diferente. Ou seja, será que realmente um algoritmo, um problema que está aqui, não tem nenhum algoritmo em tempo polinomial que vai resolver? Problemas que estão em NP e satisfazem, mas isso a gente não conhece algoritmo polinomial, é porque todos eles são resolvidos por algum algoritmo que executa um tempo exponencial. Então, a gente chama eles de intratável hoje em dia. Tá? Mas é baseado nessa hipótese de que P seja diferente de NP, ou seja, de fato existam problemas aqui fora que eles não vão vir aqui para dentro. Tá claro o que eu estou falando? Sim? E aí, o seguinte, dentro de NP, existe uma outra classe. Olha só, repara no seguinte, isso são conjuntos. O que são conjuntos? O que tem? Quais são os elementos desse conjunto? São problemas, tá? Um elemento aqui, uma bolinha dessa aqui, é um problema, tá? É meio estranho, talvez vocês que nunca estudaram isso, pensar, porque a gente conhece conjunto, conjunto dos alunos, então tem um elemento que é um aluno, outro elemento é outro aluno, e assim por diante. Aqui não. É uma classe de problemas. Ou seja, é um conjunto em que os elementos são problemas. E aí o problema vai estar aqui se ele satisfaz a propriedade de estar aqui. Ele vai estar aqui se ele satisfaz a propriedade de estar aqui. E assim por diante. Tá? Então, seguinte, dentro de NP, existe uma coisa muito linda aqui, que no caso é o subconjunto de NP que a gente diz serem os mais difíceis, tá? Que são os que a gente chama de NP completos. O que é um problema NP completo? Primeiro, ele está em NP, ou seja, existe um algoritmo que certifica uma candidata à solução em tempo polinomial. Então, você pensa que houve um oráculo e te falou, ó, sussurrou no seu ouvido, dizendo qual era uma possível candidata à solução. Você consegue, após isso, olhar tranquilamente ali se satisfaz ou não. Se realmente resolve ou não. Isso é diferente de você resolver o problema. Ok, né? Então, isso significa estar em NP. Agora, dentro de NP, então tem esse subconjunto aí, que é o seguinte, olha como ele é potente esse negócio. Qualquer outro problema de NP se reduz a um desse que está aqui dentro. O que significa um problema reduzir ao outro?
É claro que eu estou falando aqui de modo informal, ou talvez um pouco mais abrangente aqui, que eu esmiuçaria aqui em várias aulas. Mas é o seguinte, você resolve, se você resolve esse problema, então você também resolve um problema que está aqui. Isso que é uma redução de um problema a outro, tá? Qualquer problema que está em NP completo significa você dizer você conseguiu fazer uma redução de um outro problema de NP nesse problema atual que você está olhando. O que significa você dizer, se você, em algum momento, consegue resolver um problema que está dentro de NP completo de um jeito eficiente, ou seja, ele vai passar a ser aqui de P, então qualquer outro problema de NP completo também vai passar a ter um algoritmo eficiente que também o resolva, porque houve essa redução. Você conseguiu resolver esse problema aqui, reduzindo de um outro até ele, ou seja, esse seu é tão difícil quanto aquele anterior. E redução significa uma abjeção, uma solução simples, um problema atual, se e somente se existir uma solução simples para o problema anterior. É claro que aqui eu teria que entrar em diversos conceitos lógicos, inclusive disso que eu estou falando, mas é só para vocês terem uma visão do que significa esse mundo de assuntos que a gente estuda aqui, quando se fala em complexidade computacional de um problema. Entenderam? E isso é o que a gente faz hoje em pesquisa. Então, quando a gente está pesquisando um problema, a gente olha isso, a gente quer isso, a gente quer provar se um problema é NP completo ou se um problema pode ser resolvido em tempo polinomial. É isso que a gente faz. Entenderam? E aí, provar que um problema é NP completo, tem que provar que ele está em NP, tem que provar que algum outro problema de NP completo se reduz a ele, tá? Então, é esse o mundo que a gente estuda. É claro, tem várias outras nuances aí. Caso você prove que um problema é NP completo, e agora, o que você faz? Acaba o problema aí? Não. A gente estuda aproximações, algoritmos aproximativos, heurísticas, e aí tem um outro mundo de possibilidades. Algoritmos parametrizados é uma outra vertente de estudo. Enfim, existe uma grandiosidade aí nesse mundo aqui. Isso foi só para tentar falar um pouquinho do que é isso que está escrito aqui. Porque NP completo, então, significa que para esse problema, o estudo desse problema, para grafos cordais, que era a classe que eu estava olhando aqui, né? Grafos cordais, para essa classe, esse problema, ou seja, o que significa para essa classe? É quando a entrada do seu problema é algum grafo que você não sabe qual é, mas é um grafo que satisfaz a propriedade de estar naquela classe, de ser cordal. Então, quando você especifica a entrada a essa classe, para esse problema aqui permanece difícil, não tem como você resolver de um jeito eficiente, ou seja, a melhor solução demanda um tempo exponencial, tá? E é NP completo, por isso. Mas para esse problema aqui, você consegue resolver em tempo polinomial, que no caso aqui até é linear. Linear é um caso específico de ser um polinômio, né? É porque aqui em cima seria o expoente 1. Isso significa ser linear. É quando o maior expoente é o 1. Quadrático é quando o maior expoente é o 2. Cúbico, quando o maior expoente é 3, e assim por diante. Tá? E, por outro lado, NP completo é isso aqui. Eu tentei falar mais ou menos aí por alto. Foi claro? Entenderam? Isso a gente estuda. Aliás, vocês estudam isso em disciplinas que seja ASA, APA, complexidade de algoritmos, aí depende do lugar onde você vai estudar isso. Complexidade de algoritmos, NP completude, na pós-graduação da UF tem essa matéria, que só estuda NP completude. E estruturas de dados, não. Estrutura de dados só olha o início, o entendimento do que significa a complexidade de um algoritmo. Mas essa hierarquia não é vista em estruturas de dados. Tá? E, assim, enfim, é bem interessante. Então, muitos dos problemas que a gente estuda em teoria dos grafos, no futuro, para isso que serve, para ter problemas que a gente especifica para classes de grafos e consegue
manipular melhor, tratar melhor. Às vezes você restringe a propriedade que você tem e você consegue provar que ele é tratável. Agora você generaliza um pouco mais a propriedade que você tem e aí você consegue provar que ele é NP completo. Então a gente fica brincando aí nessa hierarquia. E é claro que essa hierarquia não é única, tem várias outras hierarquias aí de NP, acima de NP, tá? E, enfim, teoria da computação também a gente vê isso, mas teoria da computação a gente também vê outras coisas. Então acaba que o meu curso, por exemplo, de teoria da computação, eu falo isso no final. Então não dá para esmiuçar tanto, porque tem toda a parte anterior de máquinas de Turing e autômatos e coisas do tipo, inclusive de computabilidade. Problema da parada, vocês conhecem o problema da parada? Você sabia que tem problema que não existe algoritmo que o resolva? Porque uma coisa é resolver em tempo exponencial. Ele é resolvido. Ele é decidível. Um problema que é NP completo, você consegue resolver. Você só não consegue resolver de um jeito rápido, de um jeito tratável, eficiente, mas consegue. Aliás, isso supondo que P seja diferente de NP, né? Porque se P for igual a NP, vai conseguir de um jeito tratável, em algum momento. Só que a gente não sabe isso. É uma pergunta que está aberta há mais de 100 anos. Mas existem problemas que nem ao menos um algoritmo exponencial existe e é possível ter para que o resolva. Então, eu recomendo que vocês olhem, caso vocês não conheçam, por exemplo, o problema da parada. É um exemplo de problema que não tem solução. Não tem como ser resolvido. Tá? É um problema proposto por Alan Turing. Acho que foi proposto por ele, porque ele provou que o problema da parada é indecidível. Tá? Então, enfim, só para dizer que existem coisas que são... Não tem computador, não vai ter computador que o resolva. Tá? Enfim, 8 horas em ponto. O que eu tinha para falar acabou. Na verdade, isso aqui eu meio que fui falando enquanto eu estava pensando aqui, meio de improviso, mas espero que tenha sido informativo para vocês aí. Beleza? E não é o curso sobre isso, né? O nosso curso é de teoria dos grafos. Então, na próxima aula a gente começa o curso. Tá legal? Alguma pergunta? Tá show, não, tá show. Beleza? Ok, ótimo, professor. Obrigado. Então tá bom. Uma viagem, mas foi da hora. Que bom. E eu espero que vocês acompanhem o que eu vou falando, podem me perguntando aí ao longo do curso, ao longo das aulas, tá? E a gente vai chegar junto lá no final. Show? Qualquer coisa pode mandar mensagem. E hoje é segunda, né? Então quarta a gente já tem matéria. Beleza? Tá tranquilo. Professor, só tira uma... Me relembra uma coisa. Os slides eles já estão publicados de toda a matéria? Assim que acabar aqui, eu vou fazer o upload no YouTube. E, aliás, vocês já estão inscritos lá, né? Já. Tá. Então, vou postar no YouTube e vou postar também no Classroom. Os slides também, tá? A Tá gravação show. e os slides. Beleza? Obrigadão. Boa noite, professor. Valeu, gente. Boa noite aí. Obrigado, professor. Boa noite. Nada. Boa noite. Só mandar mensagem aí. Vou encerrar Valeu, aqui. valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite aí, pessoal.